Bom dia. Hoje eu tô aqui para falar um breve resumo de um dos capítulos do livro O Imperador de Todos os Males. A parte 1 desse livro fala sobre a bile negra sem ser servida. Esse capítulo, ele se resume em como se sucedeu o câncer. Aliás, a história do câncer, desde as épocas mais antigas até as épocas mais desenvolvidas, digamos assim. O livro não tem uma ordem cronológica, ele fala primeiro do que estava mais recente, depois ele retorna falando sobre como que surgiu desde os registros mais antigos. Essa parte do livro, ela vai falar sobre Faber, que é um patologista. Ele dissecava cadáveres e não tinha contato com pacientes vivos. Porém, ele decidiu estudar a leucemia infantil. Então, ele começou a investigar como seriam tratamentos para essa doença. Eu fiz algumas anotações aqui para que eu pudesse seguir mais ou menos como tá falando no livro, porque, como eu disse anteriormente, não foi por uma ordem cronológica. Outra pessoa, né, que estudou a leucemia foi Virchow. Ele que descobriu a teoria unicelular, né? Na verdade, a teoria celular e a teoria de que todo o organismo origina de uma célula. E ele também que falou sobre a hiperplasia e hipertrofia. E também descreveu a neoplasia, que é o câncer, que é um crescimento incontrolável das células, né? As células se reproduzem de forma incontrolável, porque o organismo, em uma situação homeostática, ele tem uma capacidade de frear essa reprodução, né? E aí, quando essas doenças, essas células, não produzem esse mecanismo de freio, elas vão se reproduzindo e incontrolavelmente e começam a gerar tumores, por exemplo. O Farber também descobriu que o câncer poderia ser mensurado, porque diferente de algumas doenças, o sangue ele consegue ser contado, né? Então, a leucemia, na verdade, é um aumento dos glóbulos brancos de forma desenfreada. Então, conseguiríamos ter uma mensuração através da contagem pelo sangue, né? Foram feitas algumas formas de tratamento, né? Que foram descobertas. O Farber, ele fez um tratamento com os antifosfatos que tiveram pouco efeito. Na verdade, ele foi até bem criticado por esse tratamento que ele impôs, porque acelerou a morte das crianças. Depois, ele fez um tratamento com aminopterina, que é um antifosfato também, e esse antifosfato fez com que o câncer tivesse uma queda, uma cessação e até uma queda, pelo menos temporariamente. Alguns outros tratamentos foram citados no livro, foram cirurgias radicais, inclusive, por Halsted, que defendia a retirada de músculos que estavam ao redor desses tumores, de forma que chegava a deixar pessoas desfiguradas. O raio-x também foi uma forma de tratamento. Ele atacava as células, mas daí ele também atacava células boas, então acabou não sendo viável.
O ácido fólico também foi usado, porque já que ele curava anemia, foi descoberto que ele curava anemia, também supôs que ele poderia curar a leucemia. Porém, o resultado foi o inverso, ele aumentou, né, essa proliferação. As cirurgias radicais, como eu citei anteriormente, elas também não funcionaram porque o câncer ainda tinha uma recidiva, porque às vezes ele já havia sofrido uma metástase. Então, como tirava só localmente ou no máximo ao redor, não era o suficiente, né? Surgiu também nessa época a anestesia e a antisepsia, que foi começada a utilizar nessas cirurgias, porque os que não morriam devido ao câncer também acabavam morrendo de uma infecção causada por essa cirurgia, né? Uma coisa muito invasiva, né? Também foi começado a, a juntar drogas que posteriormente foi chamado de quimioterápicos. São drogas que combatiam o câncer e elas juntas poderiam dar uma sobrevida maior aos pacientes. E outro experimento que foi feito foi com o gás mostarda, porque houve um ataque e os soldados que sobreviveram a esse ataque, eles tiveram uma modificação na medula óssea, que é onde foi descoberto que esse gás poderia ajudar no tratamento da leucemia, porque já que as células são produzidas na medula óssea, então que pudessem ser modificados os DNAs dessas células, né? Porém, também não foi viável, porque também destruía as células normais. Então, o grande desafio foi o quê? Destruir células malignas sem destruir as benignas. O composto 6-MP foi um dos compostos que deram certo. Eles diminuíam as células malignas sem destruir as células benignas, né? As células do corpo. Também nessa época, para a construção de um hospital, foi feito uma arrecadação, né? Através de um mascote, o Jimmy. Ele é uma criança com câncer, foi utilizada na arrecadação para construção de um hospital que tratasse pessoas com câncer. Então, assim, a gente percebe que o câncer foi datado muito antigamente. O livro até cita uma aparição de uma mulher por Aphrodite, né? Que era um paleontólogo e ele descobriu, né, nas escavações, uma mulher com um tumor no braço, possível osteosarcoma. Então, assim, datados de muito antigamente, mas mesmo assim, uma doença pouco retratada e pouco estudada, pouco falada, e com uma dificuldade muito grande de ser entendida e tratada. É um livro, assim, bem complexo, que faz vários retornos e idas e voltas no tempo e cita diversos médicos e patologistas que estudaram por muito tempo a doença. Porém, mesmo assim, muito difícil de ser definida. O câncer é uma doença muito difícil de ser explicada de forma que o tratamento fosse assertivo, digamos assim.